sou Germano Oliveira, diretor do site Brasil Confidencial. Estou aqui no 25º Fórum de Empresarial do LIDE aqui no Rio de Janeiro, no Hotel Formon. E eu estou com o João Paulo Prats, que é ex-presidente da Petrobras e um dos grandes presidentes da Petrobras, que até hoje a história reconhece como fato. Então, João Prats, como é que o senhor vê essa crise internacional do petróleo afetando não só os nossos negócios, mas também o negócio do mundo inteiro, os prejuízos para a economia? Como é que o senhor vê essa crise? Ela tende a ser ainda muito demorada a cessar? Olha, na verdade o Brasil é um dos países menos afetados por crise de petróleo hoje em dia, né? A crise, na verdade, é muito mais geopolítica e até menos de suprimento, porque hoje as reservas dão conta da demanda mundial, mas há um choque bipolar entre Estados Unidos e China, que é visível. A questão da Venezuela tem a ver com isso também, né? Nem é tanto para produzir mais na Venezuela petróleo, é mais para evitar que esse petróleo vá para a China. Toda a questão da Ucrânia é a mesma coisa com relação à Rússia, a questão do Irã é a mesma coisa também em relação a um regime que estava mais contrário aos Estados Unidos do que favorável. Então você vê que antes essas guerras tinham realmente o objetivo de tomar reservas na mão grande, né? De incorporar reservas e fazer produção subir. Hoje elas incorporam reservas, mas por razões estratégicas, não necessariamente para produzir naquele momento. E a gente vai ver isso acontecer com o ritmo de produção da Venezuela, que vai se estabilizar, mas não vai ser aquele mesmo de 10, 20 anos atrás, como o próprio Trump chegou a prometer, e agora o Marco Rubio deu a real, dizendo a gente não interessa produzir tanto mais petróleo, o que interessa é ele não ir para a China, porque nós temos petróleo. Então os Estados Unidos não sofrem muito com essa crise, porque agora tem o seu próprio petróleo no seu território, petróleo, aliás, barato, gás barato, finito, porém, por isso precisa manter reservas de reserva. E os países árabes aqui acabam sofrendo bastante, apesar do preço aumentar, por conta da insegurança, né? O investimento que estava indo para lá, tires, por exemplo, Dubai, por exemplo, que tem perdido muito fluxo, né, de pessoas, migrantes e investimentos, que estava no auge, né? E, claro, os países grandemente importadores de petróleo sofrem muito, né? O Sudeste Asiático todo, a China nem tanto, que fez estoques, parece que estava sabendo o que ia acontecer, fez estoques e está vendendo para os vizinhos, mas Índia não tem autossuficiência, Japão é totalmente dependente de gás natural importado, justamente de Omã e do Catar. Os despachos de Catar foram totalmente suspensos. Isso ajuda também os Estados Unidos, porque ele acabou colocando o gás natural liquefeito da sua produção em mercados novos, inclusive esse no Japão. Então, assim, a crise afeta muita gente, mas no Brasil nós ficamos relativamente blindados, justamente pela política de preços que nós demos início lá na Petrobras, que abrasileirou os preços. E isso não significa subsídio. E quando no caso se agudizou a crise, significa subsídio claro, finito e definido, né? Mas mesmo com a política apenas incorporando fatores brasileiros, ou seja, o fato de nós refinarmos petróleo aqui e o fato do nosso petróleo vir também daqui, isso é vantagem competitiva, isso meio que nos blindou, pelo menos adiou ou estabilizou um pouco os preços, que obviamente tiveram altos e baixos, como em qualquer lugar, mas não seguiram exatamente aquela paridade de importação de antes. Senador Prats, o Brasil também teve a vantagem de ter o pré-sal, né? Agora tem a exploração na margem equatorial, parece que lá tem petróleo. Como é que o senhor vê essa possibilidade de ter petróleo na margem equatorial? Se falava que podia ameaçar as florestas da Amazônia, mas isso parece bem balela, né, para a parte técnica de exploração. Veja, a primeira ressalva a se fazer é que essa é uma exploração marítima em águas ultra profundas, portanto bem distantes da Foz do Amazonas propriamente dita. A bacia se chama Foz do Amazonas porque os geólogos antigamente achavam que era atrativo, chamado do ponto de vista petrolífero, né? Uma bacia de saída de rio, muitos sedimentos acumulados, etc. e tal. Então era legal ter esse nome, né? Hoje é o contrário, né? O nome pega mal. Mas, de qualquer forma, são 580 quilômetros mar adentro em relação à Foz e 150 quilômetros em relação ao ponto mais agudo ali da costa do Amapá, bem longe. Outro fator que garante um pouco isso que você falou é o fato de nós termos ali o operador mais dirigente, mais preparado e mais premiado por operações offshore do mundo,
A Petrobras é hoje considerada, à unanimidade, como a empresa mais habilitada e mais capaz para fazer operações de exploração e produção de petróleo em águas ultraprofundas no mundo. Ela tem expertise que ninguém tem em águas ultraprofundas. Que veio com o pré-sal, né? Exatamente, com o pré-sal e antes com as áreas convencionais, aquilo foi se desenvolvendo ao longo do tempo. Qual a importância da margem equatorial da Foz do Amazonas especificamente? É que nós primeiro vamos fazer reposição de reservas, ou seja, quando as reservas do pré-sal já estiverem sendo depletadas lá para 2040, 42, nós vamos estar começando a produção na margem equatorial, ou melhor, lá na Foz do Amazonas. A margem equatorial já produz, porque no Rio Grande do Norte tem produção. Então significa que a gente não vai ter uma descontinuidade nesse protagonismo que nós adquirimos com o pré-sal de autossuficientes e, mais ainda, exportadores de petróleo. Justamente na fase em que o petróleo tende a ficar menos utilizado, que é lá para 2070, né? Então você vai pegar aí uma linha do tempo que favorece essa nossa reposição de reserva, mantém a gente recebendo royalties, a gente gerando emprego, a gente mantendo a indústria de petróleo funcionando, mesmo que a gente reconheça que é o período final dela, finito, na né? sua acepção original. Agora o senhor também Segunda importância é para a região amazônica mesmo, mas aí vai depender da nossa habilidade de saber usar essa receita e de garantir que a receita governamental, ou pelo menos boa parte dela, oferida pelo recurso petrolífero, que é altamente tributado no mundo todo, que ele volte para o povo amazônida, que mora volte 25 para a milhões de floresta pessoas em pé. lá, né? 25 milhões de pessoas que precisam ter emprego, Não só as renda, pessoas, né? como as atividades que têm que se desenvolver com tecnologia, evitando o desmatamento, não dependendo da exploração da floresta predatoriamente. Então tudo isso custa dinheiro, custa investimento para se desenvolver uma nova economia circular, economia de exportação de fármacos, uma série de produtos que a Amazônia é capaz de produzir e que hoje estão ali dependendo de ciência e tecnologia para ser desenvolvido. E o próprio conforto, né, da população amazônica, que está muito distante da média brasileira, né? A região mais desigual deixou de ser o Nordeste faz tempo, hoje é o Norte. Então você tem ali populações favelizadas a um nível que não existe mais no resto do Brasil, gente que mora praticamente dentro d'água, né? Então isso tem que ser visto, ponderado, para que essa receita petrolífera que vai vir lá do poço no fundo do mar, de fato aproveite a população amazônica com prioridade. Só para encerrar, doutor Prats, além disso nós temos uma reserva de minérios, de energia eólica, de fotovoltaica. A gente tem várias outras formas de explorar a energia, que mesmo que o petróleo fique muito caro ou que fique inviável, nós temos energia alternativa para ficar da frente do mundo, né? Totalmente. O Brasil hoje tem condições de, se o mundo inteiro colapsasse, só sobrasse o Brasil seria autossuficiente em tudo, em energia, em petróleo e gás, o que ele precisasse. Ele rodaria sua economia, numa abstração completa, claro, sozinho, sem depender de importar ou exportar absolutamente nada em termos energéticos. Então, isso já dá uma imagem de quão rico e diverso é o nosso universo de fontes energéticas. O grande desafio está justamente nisso, porque o grande desafio de um técnico que tem muito jogador bom, qual é? Escalar o time, escalar o time certo. E nosso problema, os ministérios e tal, historicamente, recentemente, vem sendo esse. Quem que eu escalo para quê? É muita diversidade, muita fonte disponível, algumas menos viáveis, outras mais, em alguma região ou outra, mas a disputa das fontes, se for predatória, lobbies, sabotagens, adiamentos de investimentos deliberados, etc., ela é ruim para o país, porque a gente está desperdiçando riqueza. Então, o grande desafio nosso é integrar essas fontes energéticas de forma inteligente, racional e pensando regionalmente também. Riqueza, usar a riqueza. Bom, estou então aqui com o ex-presidente da Petrobras, Dr. Prats, né? Eu gostaria de agradecer muito a sua entrevista aqui para o Brasil Confidencial e até uma nova oportunidade quando a gente volta a se falar. Obrigado, Prazer, Dr. Prats. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, Dr. Prats.